estuda muito pouco. Está certo falar muito pouco? É muito ou é pouco? Fique aí até o final que eu vou esclarecer essa questão. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. Outro dia, em uma aula aqui no canal, eu falei a seguinte frase: é muito pouco provável que caia uma questão assim em uma prova. E uma pessoa comentou assim: é muito pouco provável, entre aspas, né? Porque era a minha fala. Está correto, professora? É muito ou é pouco? Afinal, está errado falar muito pouco? As palavras muito e pouco são advérbios de intensidade e trazem ideias opostas. Muito significa em abundância e pouco significa em escassez. Então, vamos pensar na seguinte frase. Ela estuda muito. Então, ela estuda bastante. Esse muito, esse advérbio de intensidade muito, modifica o verbo, certo? Então, ela estuda muito. É a intensidade com que ela estuda. E se eu digo ela estuda pouco, ela estuda em escassez, deveria estudar mais, estuda pouco. Pouco, advérbio de intensidade que modifica o verbo estudar, beleza? Agora, se eu digo, ela estuda muito pouco, veja que o advérbio pouco está modificando o verbo. Ela estuda pouco, ok? Mas eu quero dizer que ela estuda muito pouco. Ela estuda pouquíssimo. Perceba que o advérbio muito está modificando o outro advérbio, o advérbio pouco. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando eu digo ela estuda muito pouco, alguém fica em dúvida em relação ao que eu quis dizer? Vocês realmente se perguntam, será que ela estuda muito ou será que ela estuda pouco? Porque na minha cabeça, eu acredito que os falantes nativos de língua portuguesa entendem que o sentido da frase é ela estuda pouquíssimo. Beleza? Então, eu quero saber o que vocês entendem. Em língua portuguesa, é plenamente possível um advérbio modificar outro advérbio, porque o advérbio pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Em ela estuda muito pouco, nós temos, como eu já disse, o advérbio pouco modificando o verbo estudar e o advérbio muito modificando o advérbio pouco. Portanto, a expressão muito pouco está correta, sim. O advérbio muito intensifica o sentido do advérbio pouco. Professora, mas eu acho muito estranho, não quero falar assim, me soa errado. Tudo bem, você pode mudar a construção. Você pode optar pelo superlativo pouquíssimo, ela estuda pouquíssimo. Ou pode trocar o advérbio muito pelo advérbio bem, por exemplo, ela estuda bem pouco. Professora, eu já escutei também a expressão muito poucos. Existe? Está correta? Sim, a expressão muito poucos também está correta, como no seguinte exemplo. Muito poucos alunos foram à escola hoje. O que nós temos aqui é o pronome indefinido poucos, com valor adjetivo, que está acompanhando o substantivo alunos, então, poucos alunos, e o advérbio muito, o advérbio de intensidade, que está modificando esse pronome indefinido poucos. Eu quero dizer que poucos alunos foram à escola, mas eu quero dizer que muito poucos alunos, pouquíssimos alunos. Então, eu posso sim colocar esse advérbio de intensidade acompanhando o pronome poucos. A frase está correta. E se o pronome indefinido estiver acompanhando uma palavra feminina, um substantivo feminino, vai ficar assim, como no seguinte exemplo. Tenho muito
poucas chances de vencer. Veja que chances é um substantivo feminino, então o pronome indefinido que está acompanhando chances também deve estar no feminino, porque o pronome é uma classe de palavras variável, poucas chances, e aí eu coloco o advérbio de intensidade muito. O advérbio permanece invariável, por isso tenho muito poucas chances de vencer. Outro exemplo, meu celular está com muito pouca bateria. Muito advérbio, por isso é invariável. Pouca é o pronome indefinido que concorda com bateria. Então, essa estrutura também está correta. Muito bem, então, embora possa soar estranha aquela frase que eu falei na aula, é muito pouco provável que caia uma questão assim em uma prova, a frase está correta. Por que pode soar estranho? Porque muito e pouco transmitem ideias opostas, mas gramaticalmente a frase está correta porque um advérbio pode intensificar o sentido de outro advérbio. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Deixe o gostei, não se esqueça, isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade e gratuito aqui na internet. E conte aqui nos comentários se você também acha essa estrutura estranha. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!